Do YouTube, né? Isso, eu mando ali. Tá. Estamos ao vivo. Professor, pode começar. Ok. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um evento do Conecta. No evento de hoje, falando sobre o mercado financeiro, né? Sobre atuação profissional no mercado financeiro, né? Então, nós vamos falar sobre oportunidades, sobre desafios e sobre certificações, né? Que é um tema muito importante também quando nós falamos, então, né, sobre desempenhar uma função, né, no mercado financeiro, em bancos, em corretoras, enfim, nós vamos falar um pouco sobre essas instituições também. Eu organizei a nossa conversa de hoje em alguns tópicos, certo? Então, primeiro, nós vamos começar falando sobre oportunidades, vamos falar sobre algumas pesquisas salariais de oportunidades, enfim. Depois nós vamos falar sobre onde trabalhar, né? Vamos falar um pouco sobre essas instituições. Depois nós vamos falar sobre a área de atuação, né? Sobre o que faz o profissional, né, dentro dessas instituições, sobre competências valorizadas por essas empresas, né, e pelos recrutadores também. Depois sobre as certificações, né? E aí já nos encaminhando para o final, nós vamos falar um pouco sobre onde procurar, né, as vagas e onde procurar as oportunidades, e no final a gente faz uma síntese, né? Mas antes disso, eu gostaria de me apresentar brevemente, né, para quem não me conhece. Então, meu nome é Jorge Ferreira, eu sou professor da Unicinos, de Economia e de Finanças, e eu também atuo no mercado financeiro há cerca de 10 anos, certo? Já passei por uma experiência profissional, comercial no mercado financeiro, né? Já trabalhei atendendo pessoa física de varejo, pessoa física, média renda, também no comercial. Aí depois atuei com pessoas jurídicas, né? Também no comercial, certo? E aí, de uns tempos para cá, já na área técnica, né, numa área técnica dentro de uma instituição financeira, trabalhando com empresas de porte corporativo em dificuldades financeiras. Então, assim, eu já tive algumas experiências no mercado. Claro que a gente está sempre aprendendo, né? Trabalhar no mercado financeiro dos pontos, né, que eu destaco como positivo é que nós estamos sempre aprendendo. Cada dia é um dia onde nós aprendemos conceitos novos, experiências novas, né? Então, assim, eu vou buscar comentar com vocês, compartilhar com vocês um pouco, obviamente, da minha experiência, mas também, né, um pouco de algumas pesquisas que eu fiz aí para vocês, certo? Eu tenho tenho uma certificação no mercado financeiro, que ali para frente eu comento com vocês, falo um pouco da importância sobre ela. Estou, né, trilhando aí o caminho para uma outra certificação, que eu também vou comentar com vocês. E tudo isso é importante, né? Formação acadêmica, certo? Graduação, uma pós-graduação, mestrado, enfim, doutorado, MBA, certo? As certificações, cursos de curta duração, nós vamos falar sobre tudo isso. Certo? Bem, então vamos começar falando sobre as oportunidades, né? Eu fiz uma pesquisa aqui, em um trabalho divulgado agora, no final de 2019, já sobre o ano de 2020, claro que antes da pandemia, né? Mas, enfim, ele não deixa de ser válido, né? Porque algumas questões de conjuntura acabam impactando o mercado, mas a estrutura do mercado, né, acaba não sendo abalada neste sentido, né? Então, assim, foi um estudo divulgado pela Robert Half,
né, que é uma das empresas mais tradicionais de seleção de profissionais, né, e em especial para o mercado financeiro. Eles foram uma das primeiras empresas, né, de seleção e recrutamento de profissionais a se especializar, né, no mercado financeiro, em profissionais que atuam nesse mercado. Isso lá na década de 70, né? Então, assim, eles têm bastante propriedade sobre o assunto, né? Eles divulgam todo ano o que eles chamam de guia salarial, né? E o guia salarial de 2020, eles trazem, obviamente, né, que um pouco sobre expectativas de salário, né, para os profissionais, para diversas funções, né, no mercado financeiro e outros mercados também. Mas eles também falam um pouco sobre expectativas de demanda por funções, né? E aí eles elencam, né, algumas funções que são as mais demandadas no momento, ou com uma expectativa, né, no futuro próximo, né, de ter uma demanda maior no mercado. Eles também elencam isso, certo? Então, em linhas gerais, né, nessa pesquisa divulgada pela Robert Half, eles apontaram, né, que sim, né, a demanda por profissionais no mercado financeiro estava aquecida, né, no final de 2019, tanto, né, por parte das instituições financeiras mais tradicionais, mas também por parte das fintechs, né, que são aquelas empresas, né, aquelas instituições que atuam no mercado financeiro, mas que atuam muito forte, né, com uma base tecnológica muito forte, certo? Bem, e também pelas boutiques, né? As boutiques que são escritórios, né, de consultoria especializados em alguns assuntos, como, por exemplo, fusões e aquisições, reestruturação financeira, enfim. Então, eles apontaram esses três caminhos, né, como importantes assim para quem busca, né, uma atuação profissional no mercado financeiro, e apontaram, né, que a demanda estava aquecida principalmente, né, por profissionais atuando nas seguintes áreas. Por exemplo, gerente comercial, né? Então, aquele profissional que atua mais no relacionamento com o cliente, captando, né, e gerenciando uma carteira de clientes, certo? Tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. E eles apontaram aqui, né, com uma demanda maior para aqueles que atuam, né, nos segmentos corporate para pessoa jurídica e private para pessoa física, né, que seria o segmento de mais alta renda na pessoa física e empresas, né, de maior porte na pessoa jurídica. Apontaram também analista e gerente de risco de crédito, certo? Como funções, né, bastante demandadas por essas empresas, por essas instituições financeiras, né? Analista e gerente de auditoria e compliance, certo? Analista de investimentos, user e consumer experience, né, que são aqueles profissionais mais voltados, né, para o atendimento do cliente, para a experiência do cliente, né, para buscar desenvolver soluções para melhorar, né, essa experiência do cliente, né, e também acompanhar, né, os clientes, enfim. E também gerente de inovação digital, né. Então, essas foram as funções destacadas, né, por essa pesquisa. E aí eu falo um pouquinho aqui, né, sobre algumas informações salariais, né, que estão lá na pesquisa. A pesquisa é pública, né, vocês podem ter acesso, mas eu acho importante destacar, né, acho importante trazer nesse primeiro momento que nós falamos sobre oportunidades. Então, o menor salário da pesquisa, por exemplo, foi R$ 2.500 para funções júniores, né? E aí, o júnior é aquele que está começando, né? Aquele profissional que está começando na empresa, né? Enfim. E aí depois o analista, né? Salários que vão aí de 7.300 a 25.000 reais. Claro que aí nós vamos, né? O analista desde a função júnior até a função sênior, né? E aí, enfim, né? Nós temos uma amplitude muito grande aqui, né? Em termos de valores e, obviamente, em termos de atuação, né? Porque tem um analista que atua, por exemplo, na parte de crédito, tem um analista que atua em investimentos, tem um analista que atua em compliance, enfim, né? E também tem as escalas, né? Dentro, né, da função do analista, o júnior, pleno e sênior, enfim, algumas outras, né, que podem existir dentro das instituições. E, obviamente, também, né, o que impacta tudo isso também é a formação, certificações, experiência, enfim. Funções de gerente, né, eles destacam, por exemplo, salários de 18 a 36 mil reais,
e diretoria, por exemplo, os salários chegam até R$80 mil por mês. Bem, mas como começar, né? Como é que a gente começa no mercado financeiro? Como é que dá o pontapé inicial? Quais são as funções para iniciar, né, nesse mercado? Bem, eu cito aqui algumas, né? Por exemplo, o estágio, né? Quem está cursando a universidade, enfim, né? Existem, né? Essas instituições abrem programas de estágio, certo? Trabalhos temporários também, né? É algo que nos últimos anos vem ganhando bastante espaço, né? Também chamado de Summer Intern, né? Que são aqueles trabalhos de verão, né? Onde as instituições contratam lá, por exemplo, universitários, né? Seja alunos de graduação, de pós-graduação, enfim, de PPG também, né? Para trabalhar 1 ou 2 meses, por exemplo, né? Nas férias de verão na empresa, certo? Ou até mesmo nas férias de inverno, né? 1 mês, por exemplo, né? Ou até menos, né? Ter uma experiência dentro da instituição financeira, né? Conhecendo as áreas, conhecendo como funciona, né? Isso já é um pontapé inicial, é uma oportunidade, né? Do aluno mostrar o seu trabalho, né? Mostrar a sua capacidade, a sua vontade, enfim. E também os programas de trainee, né? Os programas de trainee, eles são muito diversos, né? Seja em termos de prazo, de duração, em termos de salário, em termos de formato também, né? Inclusive alguns trainees, alguns programas de trainees, né? Tem junto com eles programas de MBA, né, cursos de MBA. Alguns deles permitem que o profissional conheça muitas áreas da empresa, né, da instituição na qual ele está participando do programa. Então, assim, existem várias oportunidades, né, para quem está começando ou quem deseja, né, começar a atuar nesse mercado. Basta ficar atento, né? Bem, então sobre oportunidades, né? Nós demos aí o pontapé inicial para a nossa conversa, e aí eu trago, então, onde trabalhar, né? Onde buscar, né? Onde atuar no mercado financeiro. Talvez a resposta mais simples, mais fácil, sejam os bancos, né? Que são as instituições que nós conhecemos mais, né? E aí os bancos múltiplos, por exemplo, que são os bancos que têm agência, né? Que atendem varejo, enfim. E aí, mais para frente, nós vamos falar sobre as áreas de atuação, e aí nós vamos ver que, por exemplo, dentro de um banco múltiplo, o profissional pode desempenhar N atividades, seja no comercial, seja numa área técnica, enfim. Bancos de investimento também, né? Esses bancos não são tão conhecidos do público em geral, né? São bancos que atuam, por exemplo, em processos de emissão de ações de empresas na Bolsa de Valores, em processos de emissão de títulos de dívida no mercado de capitais, em planos de reestruturação financeira de grandes empresas, enfim, né? E aí também, né? Também sempre área comercial e área técnica, né? E aí dentro dessas grandes áreas, uma série de oportunidades. Bancos de desenvolvimento também, né? Precisam de muitos profissionais técnicos, principalmente, né, na análise de viabilidade econômico-financeira de projetos, certo? São bancos que financiam, né, grandes projetos de investimento para empresas, ou até mesmo, né, para o poder público, né, para o governo, certo? E todos esses financiamentos eles são embasados em análises técnicas, né, análises financeiras. Bem, além dos bancos, né, existem muitas outras oportunidades, como, por exemplo, corretoras e distribuidoras de valores, né? As corretoras vêm ficando mais conhecidas, né, ao longo dos últimos anos, né, com uma evolução no desenvolvimento, né, no nosso mercado de capitais. Quando eu digo nosso mercado de capitais no Brasil, né? Então, as corretoras vêm ficando mais conhecidas. E dentro das corretoras também, né? Existem as áreas comerciais, nós vamos falar mais adiante sobre o agente autônomo de investimento, o AAI, né? Que é uma função comercial, né? Obviamente que demanda uma série de conhecimentos técnicos, mas é uma função com viés comercial. E aí existem os analistas, né, técnicos também das corretoras, né? Que fazem análise dos ativos, né? Sejam os ativos que a corretora está negociando, está comprando, sejam os ativos que a corretora vai recomendar para os seus clientes, né, investirem, enfim.
Existem as consultorias, né? Nós citamos antes as boutiques, né? Também chamadas. Então, existem consultorias, por exemplo, de fusões e aquisições de empresas, né? Fusões e aquisições, por exemplo, é quando uma empresa decide, né? Obviamente, como o próprio nome já diz, né? Comprar outra empresa, né? Ela precisa ter uma análise técnica, né? Em cima desta negociação. Essa empresa, por exemplo, que está sendo adquirida, precisa ser avaliada, né? E precisa ser avaliada de forma completa, né? Seja em termos de obter um valor para essa empresa, para a empresa que estiver comprando saber, né? Quanto ela poderá pagar, por exemplo, certo? Mas também, né? Avaliar os passivos dessa empresa, avaliar os ativos dessa empresa, né? Fazer uma avaliação técnica completa sobre as finanças dessa empresa que está sendo negociada. Fazer cálculos também, como, por exemplo, de sinergias, né? Qual seria o ganho, né, desta aquisição, né, o ganho desta empresa, de comprar esta empresa, né? Enfim, então é um processo complexo e precisa de muitos profissionais atuando de forma técnica, né, nessas análises. Existem as consultorias de reestruturação financeira, né? Então, empresas que estão passando, por exemplo, por dificuldades financeiras, contratam consultorias, né, para fazer, por exemplo, um processo de análise, né, dos seus passivos, mas também para conduzir as negociações junto às instituições financeiras, junto aos credores também, né, a fornecedores, enfim. Então, existem consultorias especializadas nisso. Existem consultorias também que trabalham mais com avaliação econômico-financeira de projetos, né? E aí antes eu citei, né, o exemplo dos bancos de desenvolvimento, né, que utilizam muito essas análises, mas também existem consultorias que fazem isso. Por exemplo, né, uma empresa decide fazer um grande projeto, né, decide, imagine, uma indústria, enfim, qualquer, né, decide construir uma nova fábrica, né? É um projeto cujo retorno ocorre no longo prazo, cujos montantes, né, envolvidos são elevados, então ela precisa, né, de um estudo de viabilidade, né, um estudo técnico que possa embasar esse processo de tomada de decisão. E nem sempre as empresas têm, né, internamente, né, no seu quadro de profissionais, aqueles profissionais capacitados, né, tecnicamente para fazer uma análise que muitas vezes é muito complexa, né? Então, elas contratam consultorias especializadas também nessas análises. Existem consultorias econômicas, né? Por exemplo, semanalmente eu tenho reuniões com consultorias econômicas que trabalham exclusivamente fazendo análise de cenários econômicos, né? Então, eles fazem, essas consultorias trabalham com análise da economia externa, economia interna, enfim, desde variáveis macroeconômicas, né, análises setoriais, enfim, então existem consultorias que trabalham diretamente com essas análises. Bem, mas não para por aí, né? Existem as empresas de research, que ficaram mais conhecidas, né, ao longo dos últimos anos, que são empresas que trabalham analisando ativos, né, analisando títulos e valores imobiliários, né, emitindo uma opinião sobre esses ativos, certo? E vendendo, né, este serviço para os seus clientes. Então, eles vendem esse serviço de análise para os clientes. Então, eles constroem relatórios, eles elaboram relatórios, né, e vendem, né, relatórios individualizados, assinaturas, né, para os clientes, enfim, analisam, por exemplo, ações, analisam títulos de dívida, títulos públicos, enfim, né, e recomendam, né, uma tomada de decisão para os seus clientes, compra, venda, manutenção das posições, enfim. E por trás dessas recomendações, existem profissionais que devem ser capacitados, inclusive devem ter certificações, né, para atuar nesse mercado. Então, por trás desse lado comercial, obrigatoriamente deve ter um lado técnico, certo? Bem, existem também as gestoras de recursos, certo? As gestoras de recursos, elas atuam, né, então, como o próprio nome já diz, né, gerindo os recursos dos seus clientes. Então, elas recebem, né, o capital dos clientes através de fundos, por exemplo, e aí elas fazem, então, a gestão desses fundos, certo? Elas alocam os recursos dos clientes, né, compram ativos, sejam ações, títulos de dívida pública, privada, enfim. E aí, obviamente, por trás dessa tomada de decisão,
né, também tem um trabalho extremamente técnico, certo? Também o setor público apresenta oportunidades, né? E aqui eu cito, por exemplo, o Banco Central, Comissão de Valores Imobiliários e outras empresas também, né? Que atuam no mercado financeiro, certo? E precisam de profissionais extremamente técnicos também. Bem, então agora que nós falamos um pouco, né, sobre onde trabalhar, vamos falar um pouco sobre as áreas de atuação, né? Vamos falar um pouco sobre, bem, onde eu trabalho, então, dentro dessas instituições, né? Pô, o Jorge falou, por exemplo, né, que existem oportunidades em bancos de investimento. Bom, mas onde é que eu posso trabalhar dentro de um banco de investimentos? Dentro de uma corretora, dentro de um banco múltiplo, né? Vamos lá. Então, a primeira decisão, e deixando claro, tá, pessoal, que não é uma decisão assim definitiva, por exemplo, eu fui para um lado e não tem mais como mudar pela minha vida inteira. Não. Mas assim, a primeira decisão é comercial ou técnica? Né? Qual vai ser a minha área de atuação? Eu vou focar em habilidades, em conhecimentos e habilidades, por exemplo, para atuar na área comercial, ou, né, eu vou focar para trabalhar na área técnica. Então, essa seria a primeira grande decisão. Não que ao longo da vida vocês não possam mudar, né? Eu, por exemplo, mudei. Né, eu comecei na área comercial, depois fui para a área técnica, certo? Mas em um primeiro momento é importante que essa decisão seja tomada, até para que vocês se preparem, né, para assumir uma posição em uma ou em outra área. Vamos lá, a área comercial nós citamos antes, né, no começo, que foi uma das funções lá, o gerente comercial, foi uma das funções destacadas pelo relatório da Robert Half como uma das funções mais demandadas, né, no mercado financeiro. Então, esse gerente, o que ele faz? Né, também chamado de gerente de relacionamento. Né? Então, ele capta clientes, por exemplo, na pessoa física, né, e aí nós podemos dividir, né, o que é chamado de private ou afinidade, né, que seriam aqueles clientes com uma renda maior, e aquele aquele gerente que trabalha com varejo. São públicos diferentes, são produtos diferentes, tanto para crédito como para investimentos, né? Então, eles demandam conhecimentos diferentes também, né, por parte do gerente de relacionamento, certo? Mas, enfim, basicamente, né, esse profissional, então, ele capta clientes, né, então, ele faz esse trabalho de prospecção de clientes e ele também gerencia uma carteira de clientes, certo? Em linhas gerais, é um profissional que precisa ter uma série de conhecimentos, certo? Por exemplo, crédito, investimentos, serviços bancários de forma geral, né? Alguns produtos como seguros, consórcios, enfim. Então, ele precisa ter uma ampla gama de conhecimentos, né? Sem ser um especialista, digamos assim, em nenhum desses produtos, mas conhecendo o funcionamento, né, a aplicação e a adequação de grande parte, né, dos produtos aí transacionados no mercado financeiro. Bem, e aí também, obviamente, existem aqueles, né, gerentes de relacionamento que são voltados também para a pessoa jurídica, né? Também, né, em geral, existe uma diferença muito grande entre aqueles que atuam no varejo, né, e aqueles que atuam em clientes corporate, por exemplo, certo? Então, também nível de conhecimento sobre produtos, né, tipos de produtos muda muito, né? Aquele cliente que atua com as empresas menores, com as empresas pequenas, e aquele que atua com as grandes empresas, né, que em geral fazem menos negócios, mas negócios com volumes maiores, né? Então, enfim, são mercados completamente diferentes e eles demandam uma preparação diferente também para o profissional. Né? O nível de conhecimento técnico, por exemplo, mesmo atuando numa área comercial, é muito mais elevado para aquele gerente de relacionamento, né, que atua com empresas corporate, certo? Do que para quem atua com varejo. Então, assim, isso é muito importante, né, saber dessas diferenças, certo? Para que o profissional possa se preparar. Uma função, né, de muito destaque na área comercial é o agente autônomo de investimentos, né, conforme eu comentei antes com vocês. Então, esse agente ele atua vinculado a escritórios,
né, de agentes autônomos de investimentos que são vinculados a uma corretora, que tem parcerias, né, com corretoras para distribuir, então, né, os títulos e valores imobiliários que estão disponíveis naquela corretora. E eles também captam clientes, gerenciam carteiras de clientes, não são funcionários da corretora e nem do escritório, né, como o próprio nome diz, são agentes autônomos de investimentos, certo? É um mercado que cresce muito, né, no país como um todo. Ele cresce, obviamente, na esteira do crescimento das corretoras, né, porque grande parte das corretoras atuam, né, com a figura do AI como sendo o principal motor do crescimento delas, o principal motor do atendimento aos clientes e de expansão, certo? Então, é uma profissão que cresce muito. É uma profissão comercial, certo? Mas, obviamente, demanda muitos conhecimentos técnicos. Demanda muitos conhecimentos técnicos porque, imaginem, né? O AI trabalha, por exemplo, oferecendo, né, produtos de aplicação para clientes, fundos de investimentos, ações, títulos públicos, títulos de dívida e diversos outros produtos. Ele deve estar muito preparado para responder as dúvidas dos clientes, né? Ele deve ter um conhecimento tanto sobre a situação atual de mercado, enfim, embora não seja ele que faça as análises, o cliente pergunta para ele, é ele que está lá na ponta atendendo o cliente. Certo? Então, demanda muito conhecimento técnico também, embora seja comercial. Bem, nós vamos falar, então, agora um pouco da área técnica, certo? Mas, antes disso, eu gostaria de lembrar, tá? Para quem está nos acompanhando pelo YouTube e quiser deixar alguma pergunta, estão convidados já, né, a deixar as suas perguntas, as suas dúvidas. Eu peço que vocês acessem na descrição do vídeo, certo? Um link para o Teams, né? E aí esse link direciona vocês para uma outra página, né? E aí dentro do Teams vocês podem então deixar ali as suas perguntas, que é assim que eu encerrar aqui essa parte, né? Eu já passo então, né, para essas perguntas, para essas interações. Tá? Então já estão todos convidados a deixar as suas dúvidas. Bem, então na área técnica, né? Aqui nós temos uma série de funções também. Por exemplo, a figura do analista. Né? O analista, por exemplo, ele pode trabalhar com títulos e valores mobiliários. Então, o que ele vai fazer? Ele vai analisar, por exemplo, ações, ele vai analisar títulos de dívida pública, títulos de dívida privada, enfim, como nós falamos antes. Né? E aqui a gente pode dividir essa área de atuação em dois diferentes formatos, por exemplo, que é o buy side, né, que é aquele analista de títulos e valores imobiliários que atua em gestoras de recursos, ou seja, em quem analisa para comprar os títulos, né, para fazer os investimentos. E existe o sell side, né, que são aqueles analistas que atuam nas corretoras, ou seja, eles analisam os títulos, né, para serem vendidos, né, cujos relatórios, digamos assim, é oferecido para os clientes, né, que eles sim, né, esses clientes sim vão comprar esses títulos ou não, certo? Bem, existem os analistas que atuam com reestruturação de empresas, né? Então, aqui nós temos muitos conhecimentos técnicos também, alguns diferentes, né, do analista que atua com títulos e valores imobiliários, porque aqui nós temos estritamente finanças corporativas, né, quem atua com reestruturação financeira, vai analisar fluxo de caixa das empresas, projeções, né, de DRE, de balanço patrimonial, de endividamento, enfim. Existem os analistas que atuam, então, como nós falamos antes, né, com fusões e aquisições. Então, eles atuam, por exemplo, avaliando, né, a empresa que está sendo adquirida, como também, né, avaliando o ganho, né, para a empresa que está comprando, né, que está analisando, né, essa compra, essa aquisição. Também um trabalho estritamente técnico. Existem analistas de crédito, né? Analistas de crédito atuam em bancos, por exemplo, analisando, por exemplo, quando um cliente chega, né, na agência bancária e solicita um empréstimo, seja pessoa física, pessoa jurídica. Como é que funciona mais ou menos esse processo, né? Então, o varejo, os clientes de varejo, eles têm, grande parte deles, né, uma análise automatizada, né? Então, existem softwares, né, existem modelos estatísticos que fazem, né, boa parte do serviço de análise.
mas dependendo do tipo de operação de crédito e dependendo do volume também da operação e até mesmo do perfil do cliente, né, porque clientes, por exemplo, middle, alta renda, corporate, já não tem todo esse processo de análise automatizado, né? Muitos deles ainda passam por análise, né, customizada. Então, né, o analista vai lá e analisa os números da empresa, né, a capacidade de pagamento da empresa, enfim. Então, existem os analistas focados em crédito, certo? Existem aqueles analistas que trabalham, então, com a modelagem financeira. Então, também é um segmento que vem crescendo muito, é uma demanda, né? Vem crescendo muito por esses profissionais, porque as instituições financeiras, né, têm aumentado, né, cada vez mais, têm dado mais importância para a modelagem financeira na análise de crédito, que é a elaboração de modelos, né, estatísticos para, então, analisar a capacidade de pagamento dos clientes e tomar a decisão de emprestar ou não, certo? Então, existem analistas que elaboram esses modelos, que fazem o acompanhamento, né, desses modelos, se o modelo está funcionando bem ou não, enfim. Também, mercado que cresce muito. Analistas de riscos, né, dentro das instituições financeiras, fundamental para analisarem o risco de crédito, o risco de mercado, né, e diversos outros riscos, risco legal, né, diversos outros riscos que a instituição financeira está, que a instituição financeira incorre, né, no decorrer da sua atuação, né. Existe também, dentro da área técnica ainda, né, as funções que atuam na operação, né? Então, antes nós falamos, né, das funções do analista e existem as funções operacionais. Por exemplo, né, quando alguém comanda uma ordem de compra ou de venda de uma ação, pela mesa, por exemplo, de negociações, existe lá um operador na mesa, que ele comanda, né, no sistema da corretora, por exemplo, a ordem de compra ou de venda. Existe dentro, né, das concessões de crédito aqueles analistas que colocam, né, inserem as operações de crédito no sistema. Então, teve um profissional que negociou determinado empréstimo, determinada estrutura, né, de pagamento, de taxa de juros, de garantia, enfim, e ele encaminha essas condições para um outro profissional que insere, então, essas condições num sistema, né, acompanha registro das operações, depois acompanha também, né, ao longo do tempo os pagamentos realizados, enfim, está ligado com a operação, certo? Eles trabalham com os sistemas. E dentro do operacional também, né, também é chamado de back-office, né, e aí onde eles também atuam, né, nesse registro e controle dessas operações, seja de compra de títulos ou de empréstimos, enfim. Existe ainda dentro da área técnica aqueles analistas que trabalham com compliance, né, com auditoria, ou seja, fiscalizando, né, se os normativos internos da instituição financeira eles estão sendo cumpridos pelos profissionais que atuam na área comercial, certo? Ou que atuam em qualquer outra área, né, de análise dentro da instituição financeira. E existem, então, esses profissionais que fiscalizam, né, se realmente aqueles normativos internos e até mesmo a legislação está sendo cumprida, né? É uma função que ganhou, né, bastante importância, bastante relevância dentro das instituições financeiras, principalmente, né, a partir dos anos 2000, né, e de lá para cá vem ganhando cada vez mais espaço. Existem aqueles analistas, né, então, que trabalham com análise de conjuntura econômica, por exemplo, e projeções, né? Então, dentro das instituições financeiras existem, né, essas áreas de análise dos cenários econômicos, né, de análise de setores, por exemplo. Imagine um grande banco, tem clientes, né, por exemplo, do agronegócio, da indústria, do comércio, de serviços, enfim, e aí depois nós podemos estratificar, né, esses grandes setores em outros setores menores, né, e aí então esses analistas trabalham fazendo estudos, né, sobre esses setores, sobre esses segmentos, né, para subsidiar, por exemplo, aquele analista que atua analisando a capacidade de pagamento das empresas, né? Então, ele acaba subsidiando internamente outros profissionais, certo? Bem, então, sobre as áreas, né, até para não nos atermos muito e podermos ir evoluindo, né, nos demais temas, seria isso. Então, basicamente, né, comercial e técnica,
né? Existem grandes diferenças, certo? No que se refere à preparação do profissional, tá? Essa é uma decisão que o profissional tem que fazer, né? Até para que ele possa, né, ter condições de entrar, né, naquela área, naquela grande área que ele escolheu, mas não que ele não possa mudar também ao longo do tempo. Competências valorizadas. Então, aqui eu tirei, né, fiz uma série de pesquisas aí, né, uma delas, novamente, né, a pesquisa da Robert Half, né, então eu selecionei aqui algumas competências, também pela experiência própria, né, que são valorizadas aí para o profissional que atua no mercado financeiro, ou que quer atuar, né. A primeira, né, que eu destaco são os conhecimentos técnicos, né, sólidos conhecimentos técnicos, e aqui eu destaco economia, né, e finanças. Certo? Então, é fundamental, né, que o profissional ele esteja tecnicamente preparado. Por exemplo, o profissional decide ser um analista de títulos e valores imobiliários, por exemplo. Bom, ele deve estar preparado, ele deve saber analisar uma ação, né, deve ter uma série de outros conhecimentos técnicos para desempenhar aquela função. Bem, então, obviamente que isso é o básico, né? E outra questão que é básico hoje em dia também é o inglês. Né? Então, domínio do inglês, certo? Não vejo, sinceramente, nenhuma vaga no mercado financeiro que não peça um inglês, pelo menos nível avançado. Né? A grande maioria pede fluente, né? Mas nível avançado, algumas ainda pedem. Agora, abaixo, né, de nível avançado, já é difícil. Né? Nível intermediário já é muito difícil, né, encontrar vagas que aceitem, né, profissionais com esse perfil. Então, é fundamental. O profissional que vai atuar no mercado financeiro, ele precisa saber inglês, certo? Pelo menos nível avançado. Habilidades tecnológicas, cada vez mais importante, né? E aqui eu falo, por exemplo, de programação, né? R, Python, dentre outras linguagens de programação, e o Excel. Né, fundamental também, né, saber trabalhar bem com Excel é fundamental, acaba entrando, né, no rol daquelas competências básicas, né, existem muitas análises, por exemplo, de empresas, né, análises de valuation de empresas que são feitas ainda em modelos de Excel. Eu recebo vários modelos de Excel, por exemplo, de empresas em reestruturação financeira, né, então é muito utilizado, né, é o básico, né, ter o domínio, né, da utilização do Excel. Bom relacionamento interpessoal, né? Enfim, as instituições trabalham cada vez mais em equipes, né? Então, equipes e projetos, né? Então, as equipes acabam tendo um projeto, né? E tem que trabalhar em conjunto. E aí, um é especialista, por exemplo, na análise das empresas, o outro é especialista em análise setorial, o outro em riscos, enfim, e a equipe tem que trabalhar junto, unida. Né? Então, esse bom relacionamento interpessoal, né? Capacidade de trabalho em equipe, também é fundamental. Boa comunicação, seja ela oral e escrita. Né? Então, assim, o profissional que vai atuar no mercado financeiro, ele precisa, então, por exemplo, fazer apresentações. Né? Então, ele vai defender, né, digamos, uma análise de crédito de uma empresa, né, para o comitê de crédito. Ele precisa, então, ter condições, né, de colocar no papel, né, a defesa dele para aquela operação de crédito. Né? Ele deve ter também uma boa capacidade de argumentação. Né? Então, essa boa comunicação também é fundamental. As empresas também destacam, né, o que elas chamam de senso de dono. Isso também, né, é uma competência muito valorizada pelas empresas. É o profissional, né, ter o senso de que ele está cuidando de um negócio que é dele. Né, que ele está sendo responsável pela empresa para cuidar daquele negócio. Então, isso também é uma competência, uma atitude, né, também muito admirada e esperada pelas empresas. Né? Perfil inovador também, sem dúvida alguma, né? O profissional que é inovador, né? Aquele profissional empreendedor. É isso mesmo, aquele profissional que empreende dentro da empresa na qual ele trabalha, com novos projetos, novas ideias, né? Enfim. E formação, né? Obviamente, né, eu vou destacar aqui as as principais, digamos assim, né, para quem quer atuar no mercado financeiro. Ciências econômicas, ciências contábeis, gestão financeira e administração. Né? São, digamos assim, as principais, certo? Obviamente, engenharias também
é muito bem aceito, né, no mercado financeiro, mas aí, claro, né, que demanda, né, um MBA, um mestrado, talvez um doutorado mais na área financeira, certo? Mas, basicamente, ciências econômicas, contábeis, gestão financeira e administração, certo? Já convido, então, aproveito e convido vocês para conhecerem os nossos cursos na Unicinos, né, na Escola de Gestão e Negócios. Então, além disso, obviamente, além da graduação, né, faça um MBA, né, um mestrado, um doutorado na área financeira, né, em finanças corporativas, mercados de capitais, economia, enfim, né? Quanto melhor for a sua, digamos assim, a sua capacidade técnica, né, e esses cursos, né, esses cursos de pós-graduação, né, eles aumentam, né, obviamente, que as chances do profissional, né, conseguir atuar e atuar bem no mercado financeiro, né, eles tornam o conhecimento do profissional mais sólido. Sem dúvida alguma, isso contribui muito. Digo para vocês, contribui muito, né, para a atuação, né, para a alocação profissional, né, ao longo da vida de vocês. Então, invistam em vocês. Isso é fundamental. Façam cursos de curta duração também, certo? E aí os cursos de curta duração, eles têm um perfil de serem, como o próprio nome já diz, né, curtos, rápidos, né, mas eles são muito focados. Então, existem cursos de curta duração, por exemplo, sobre fusões e aquisições, que o aluno aprende, né, ao longo do curso de graduação, por exemplo, em algum momento, né, no mestrado, doutorado em algum momento, mas aí ele pode fazer um curso de curta duração, né, um intensivo de 20, 30 horas, enfim, 40 horas, e aí ele vai estudar especificamente aquele tema, né, com profissionais, experientes do assunto, enfim, cursos de reestruturação financeira, por aí vai, certo? Então, os cursos de curta duração também são muito importantes. Bem, agora vamos falar sobre um outro ponto bastante importante, né, sobre a atuação no mercado financeiro, são as certificações, certo? Então, assim, as certificações, elas, para algumas funções, inclusive, elas são exigências do órgão regulador, de que o profissional que vai atuar, por exemplo, distribuindo, né, atendendo clientes, negociando investimentos, produtos de investimento para clientes em um banco, por exemplo, precise ter CPA 10 ou 20, certo? E por aí vai, para quem for fazer a gestão de fundos de investimentos, precisa ter o CGA. Né? Para quem for analisar títulos e valores imobiliários, precisa ter o CNPI. Mas o que é essa sopa de letrinha, né? Vamos lá, vamos começando então pelo CPA 10, 20 e CEA. Aqui nós temos 3 certificações, tá? Que elas são, digamos assim, cumulativas, né? Quem tem o CEA, por exemplo, que é o certificado, né, de especialistas da Anbima, né? Quem tem o CEA pode atuar, por exemplo, na função de quem tem o CPA 20 e o CPA 10. E quem tem o CPA 20 pode atuar também na função de quem tem o CPA 10. Então, eles são cumulativos, certo? Mas, né, o profissional pode fazer, por exemplo, só o CPA 10, só o 20, só o CE. Né? Então, o CPA 10 seria o mais simples. Né? Essas 3 certificações, elas são voltadas para quem vai atuar no comercial, na área, lembrem daquelas 2 grandes áreas, comercial e técnica. Né? Aqui, o profissional vai atuar no comercial, e o CPA 10 é voltado para aqueles profissionais que vão atuar na distribuição de produtos de investimento em agências bancárias, por exemplo, ou em plataformas de atendimento. Ele precisa ter o CPA 10. O CPA 20, né, ele já é para aqueles profissionais que vão atuar na distribuição de produtos de investimento para clientes do segmento de alta renda, certo? Corporate também para investidores institucionais, né? Então o CPA 20 ele tem um grau, né, de complexidade maior. E o CEA, né, é para aqueles profissionais que atuam assessorando, né, os gerentes de conta, ou seja, assessorando aqueles gerentes, né, que precisam ter o CPA 20, por exemplo, né? E aí então acima deles, digamos assim, um supervisor, talvez, enfim, aí a função vai depender de cada instituição, né? Mas a certificação, o órgão regulador determina, né, que esse profissional precisa ter o CEA. Certo? Bem, então essas 3, né, basicamente, essas 3 certificações eu destaco aí para quem pretende atuar na área comercial. O CGA, né, o CGA que é
o certificado, então, de gestores Ambima, né, como o próprio nome já diz, é para aqueles profissionais que desejam atuar na gestão de recursos, né? Então, quem quiser atuar fazendo a gestão de fundos de investimentos, por exemplo, precisa ter o CGA. E aqui nós começamos a entrar na área técnica, né? Notem que mudou um pouco, né? O perfil desse profissional aqui já é um perfil técnico, certo? É um perfil de gestor. E aí dentro, por exemplo, né, de um fundo de investimentos, dentro de uma gestora, né, ou melhor, de recursos, né, onde existem, obviamente, os gestores, também existem os analistas. E o analista, né, que vai lá avaliar, né, uma ação de uma empresa, vai avaliar os títulos e valores mobiliários em geral, ele precisa ter o CNPI. Né? E aí o CNPI tem 3 modalidades, né? O CNPI é o Certificado Nacional, né, do Profissional de Investimento. O CNPI tem a função, o formato pleno, o formato fundamentalista e o técnico, né? E enfim, vai depender muito da atuação do profissional, tá? Mas ele é voltado para analistas de títulos e valores mobiliários. Existe o CFA, né? O CFA é uma abreviação de Chartered Financial Analyst, é uma certificação do mercado financeiro aceita internacionalmente, né? Aceita em diversos países, certo? Basta que o profissional que tem essa certificação se vincule, né, ao que eles chamam de society, né? São as sociedades de cada um dos países, certo? Existem, por exemplo, no Brasil apenas 1.200 profissionais com o CFA, pelo menos em 2019 era esse número, certo? É uma certificação, por exemplo, que eu estou... são três provas, né, realizadas em períodos diferentes, a cada 6 meses ou a cada 1 ano, dependendo da prova, né, todo o conteúdo em inglês, enfim, é um nível de complexidade mais elevado, né? Eu, por exemplo, estou no nível 2 do CFA, certo? Com prova para o 3º nível agendada já para o ano que vem. É uma experiência fantástica, recomendo para vocês, certo? Na Unicinos, por exemplo, nós trabalhamos, né, anualmente inscrevendo equipes de alunos para participarem de um desafio do CFA, certo? É um desafio que o CFA organiza com universidades ao redor do mundo, né, em diversos países onde eles têm, onde a instituição tem sociedades, né, e esse desafio, então, consiste em reunir alunos que vão avaliar empresas, né, e esses alunos avaliam essas empresas, né, e submetem essas avaliações para um comitê que avalia, enfim, escolhe as melhores equipes, né, e existem as fases regionais, por exemplo, que ocorrem aqui no Brasil, em São Paulo, e as finais ocorrem nos Estados Unidos, em Nova York, todo ano. Nós inscrevemos todos os anos, né, 1 ou 2 equipes da Unicinos para participar. Entendo, né, que é uma experiência muito boa para os alunos, né, no sentido de ter esse contato, né, com a profissão, de ter inclusive, né, nesse desafio o aluno tem contato com um mentor, que é um analista, né, do mercado, que possui a certificação, né, do CFA, enfim, que acaba trocando muitas ideias com o aluno, tanto sobre o desafio em si, como também sobre a profissão, certo? Existem diversas outras certificações, né? O CFP, por exemplo, né? É uma abreviatura de Certified Financial Planner, né? Que é uma certificação voltada para o planejamento financeiro, para assessorar, né, as pessoas a realizarem o seu planejamento financeiro, né? Os seus investimentos, se preparar para a aposentadoria, enfim. Bem, onde procurar as vagas? Já estamos nos encaminhando para o final, né? Eu não quero estourar o tempo, então vou acelerar um pouquinho. Onde procurar as vagas, né? Por onde começar, né? Onde buscar? Primeiro lugar, sugiro que tenham um LinkedIn, certo? Tenham um perfil do LinkedIn e cuidem do perfil, né, do LinkedIn de vocês, né? Alimentem ele, mantenham ele atualizado, produzam conteúdo, né, relacionado, né, à profissão, né, que vocês desejam atuar, à função que vocês desejam atuar. Façam conexões, façam contatos, interajam no LinkedIn, certo? Tenham um LinkedIn como uma espécie de currículo de vocês, é uma rede social currículo. Inclusive, tem instituições que aceitam o perfil do LinkedIn como currículo. Então, tenham muito cuidado, tá, com essa rede social, cultivem bastante ela, certo? E tenham ela como uma, digamos assim, um lugar para vocês mostrarem o seu perfil profissional, se apresentarem profissionalmente.
Cadastre-se em sites de empresas recrutadoras, né? Eu citei o Robert Half no começo, mas existem diversas outras. Michael Page, Page Personal e diversas outras empresas focadas, né, em encontrar profissionais para atuar, né, no mercado financeiro ou até em outros mercados. Cadastre-se nas empresas que vocês mapearam e acharam interessante, né, de atuar. Façam uma inscrição lá no site, deixem o currículo de vocês. Enfim, às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas os resultados podem surgir, né, indo direto na empresa. Algumas certificações, por exemplo, como o CFA, ele permite que o profissional, ele se vincule às sociedades, digamos assim, né, às associações, e aí o profissional, estando vinculado a essas associações, tem acesso a painéis, por exemplo, de divulgação de vagas. O CFA no Brasil tem, né, divulga vagas, por exemplo, para os associados. Né? Então, eles têm um painel lá onde o associado vai lá e tem acesso a vagas, inclusive as empresas procuram, né, a Society no Brasil para anunciar as vagas, porque sabem, né, que os profissionais que vão ter acesso às vagas, né, enfim, estão pelo menos em alguma fase da certificação. Então, é também uma boa dica, né? Então, é isso, né, pessoal? Então, em síntese, tá? Atuar no mercado financeiro tem muitas oportunidades, certo? Existe também muita competição, obviamente, né? Não vou dizer para vocês que é tudo muito fácil, existe muita competição. Existe uma necessidade elevada de capacitação técnica, certo? Sem dúvida alguma. Existe a necessidade de estar sempre atualizado, isso é fundamental. As certificações são um ótimo cartão de visita, e aí escolha, né, aquela certificação que está relacionada lá com a sua, com a sua área de atuação, né, comercial, técnica, enfim, certo? É um ótimo cartão de visita. E estudem, façam uma graduação, né? Lembrem lá, né? Ciências econômicas, gestão financeira, ciências contábeis, administração, certo? Façam cursos de MBA, façam cursos de mestrado, de doutorado, certo? Façam cursos de curta duração, né? Se dediquem, né? Tenham amor por aquilo que vocês fazem, né? Que vocês pretendem fazer, que eu tenho certeza que vocês terão sucesso. Tá? E é isso que eu desejo para vocês. Tenham muito sucesso nas escolhas, na carreira de vocês. Agradeço muito pela atenção, certo? Espero que tenham gostado, espero que nesse curto período de tempo eu possa ter contribuído, né, um pouco aí com o que eu pesquisei, um pouco sobre a minha experiência com vocês. Estou aberto às perguntas, pessoal. Vamos lá. Vamos ver o que nós temos de perguntas. Aqui nenhuma ainda. Marcelo, não sei se chegou alguma pergunta para vocês. É isto? Bem, de qualquer forma, pessoal, eu deixo registrado o meu e-mail. Então, quem quiser trocar uma ideia, tirar uma dúvida, pedir uma dica, fiquem bem à vontade, tá? jhlopes@unicinos.br, tá? Podem me mandar um e-mail, tirar uma dúvida sobre a profissão, sobre certificações, sobre o que vocês quiserem, pedir uma dica sobre um curso. Enfim, estou à disposição, então, para trocar essa ideia com vocês, tá? Para atender aí a demanda de vocês, certo? Mais uma vez, desejo que tenham muito sucesso, tá, na carreira de vocês, né, na vida de vocês. E é isso, tá? Muito obrigado, uma ótima noite, um grande abraço e até logo, pessoal. Tchau, tchau.